Bem, o assunto que eu falo agora é um assunto que desperta a curiosidade nas pessoas e sei que muitas pessoas nesse caso têm dúvidas quanto à existência ou não desses seres. Eu vou falar especificamente agora sobre gnomos ou duendes, como querem dizer. Existe uma série de coisas que existem em relação a série de assuntos, a série de debates, muita polêmica em relação à questão da existência dos gnomos ou não, dos elementais de uma forma geral. Existem muitas pessoas que são resistentes e crer na existência deles, porque, em primeiro lugar, nós seres humanos, quando estamos na Terra, nós, em primeiro lugar, temos que ter as provas. E normalmente as provas que a gente pode ter são com os olhos. Se a gente não vê, a gente não crê. Isso é um ditado já bastante antigo do que eu tenho que ver para crer. Mas Deus ninguém vê e muita gente crê. Tem muitos seres vivos que nós nunca vimos, mas a gente crê que eles existam. Apesar de serem por fotografias, etc. Os gnomos também existem, mas vão dizer, olha, são frutos de desenho, de criações, esculturas, etc. Então, por que que eles são tão parecidos na sua forma? Porque quando as pessoas os fazem em diferentes países, eles obedecem mais ou menos à mesma estrutura. Isso porque eles estão dentro da mente, porque todos nós desencarnados, quando estamos na espiritualidade, a gente tem contato com eles. Bem, eu vou falar de um livro que foi um livro que talvez tenha dado para todos nós um conhecimento mais amplo em relação à vida após a morte. Esse livro se chama Nosso Lar, um dos livros mais assim, talvez mais lidos, psicografado pelo Chico Xavier, e que foi o primeiro livro de toda uma série de livros publicados pelo autor André Luiz, que todos já sabem, ou pelo menos foi divulgado posteriormente, se tratar do médico Carlos Chagas. Bem, nesse livro existe uma revelação assim bem sutil da existência dos elementais, e especificamente dos gnomos. Eu sei que muitos espíritas até evitam falar desse assunto, porque isso normalmente pertence aos esotéricos, não pertence aos espíritas. Os espíritas talvez tenham muita resistência em relação a acreditar nesses seres, muito embora eles sejam revelados em livros. Então eu tenho uma grande crença, porque eu já vivi experiências com eles. Obviamente é importante deixar bem claro que essas experiências que as pessoas vivem não são na Terra. Todos eles vivem na espiritualidade, ou seja, estão dentro de uma outra dimensão espiritual, onde nós só temos acesso quando ou por desdobramentos espirituais ou no momento do nosso sono, quando nós efetivamente nos desprendemos do nosso corpo e entramos em contato com esses seres na espiritualidade. No livro Nosso Lar, existe uma parte desse livro em que o Dr. André Luiz ele vai visitar a família depois de muitos anos, quando ele foi resgatado, ele foi recuperado e etc. Ele vai visitar a sua esposa e tem uma grata surpresa quando ele encontra a sua esposa casada com outro homem. Bem, ele supera e tem que superar essa dificuldade grande por ver que a sua mulher estava casada com outro homem, etc. E ele então tem que, de alguma forma, lidar com isso. Bem, esse homem se encontrava doente e ele então precisava de alguma forma auxiliá-lo. Nesse momento ele chama uma auxiliar, ele chama uma amiga que também o ajudou muito, e essa irmã chamada Narcisa vai ajudá-lo. E essa irmã então conta com a presença e conta com a assistência dos seres elementais, narrado claramente no livro. André Luiz então, curiosamente, pergunta a ela e pergunta quem são esses seres. Ela responde para o André Luiz, são os elementais. Aqui na natureza todos trabalham, todos têm a sua função, mas não entrou dentro de maiores detalhes em relação a como era o tamanho, como era o seu comportamento, etc., porque talvez ali o André Luiz, o Carlos Chagas, quando escreveu, ele não quis levantar polêmicas e quis colocar foco dentro do que realmente era a história naquele momento, que era salvar, se eu não me engano, o Ernesto, que estava numa situação bem complicada. Então veja bem, esse livro ele já mostra a existência desses seres. Eu tive uma experiência muito agradável que quero compartilhar com você. Eu tinha em primeiro lugar, eu trabalhava num grupo de teatro lá no Brasil, um grupo israelita inclusive. Não sou judeu, mas eu trabalhei com vários grupos, com vários deles, inclusive com Berta Loran.
E a grande maioria, Ida Gomes, que são da antiga, na Rede Globo, são pessoas que tinham, obviamente, a crença no judaísmo, etc. Mas um deles, nesse grupo, numa apresentação que estávamos fazendo, ele resolveu distribuir pequenos broches de metal sobre gnomos. Eram gnomos pequenininhos. Então, a partir dali, eu comecei a usá-los na minha camisa e por anos eu passei utilizando. E fatos curiosos começaram a acontecer comigo, e um deles foi quando eu passei por uma loja esotérica, na porta de uma loja, e o que aconteceu foi que aquele broche ele soltou da minha camisa e foi lá dentro da loja. Então eu achei que ali era alguma coisa acontecendo, era alguma mensagem. O que eu fiz? Eu fui dentro da loja. Quando eu entro dentro da loja, eu me deparei com vários objetos, né, típicos do esoterismo. O que aconteceu é que eu vi dois pequenos gnomos, um casal, era um homem e uma mulher. Então eu me interessei e os comprei e levei para casa. Quando eu coloquei na minha sala, criei assim uma espécie de ambiente dentro da minha sala, e onde eu coloquei um mini jardim, todo miniatura. Nessa época eu morava perto de uma feira hippie, que tinha muitas coisas interessantes dentro desse campo da área do esoterismo. Então eu comprei eram pequenos vasos de plantas, pequenininho, tudo miniatura. Montei um belíssimo jardim e coloquei água ali, coloquei areia da praia, que eu morava pertinho da praia, coloquei areia da praia e coloquei os gnomos ali, criei uma ambiência maravilhosa. E coloquei uma maçã. Essa maçã, ela ficou, apesar do calor do Rio de Janeiro, do verão, essa maçã durou 6 meses. E só não durou mais porque, infelizmente, um colega que entrou na minha casa pegou e botou a mão na maçã sem me pedir permissão e no dia seguinte a maçã estava podre. Mas o que aconteceu é que ela passou a ser preservada por eles. E eu conto por quê por eles. Num dos dias que eu estava dormindo, era de tarde, eu me desdobrei e mantive minha consciência e meu olhar, ou seja, toda a experiência que eu estou tendo exatamente como estou tendo aqui agora nesse momento, só que eu estava dormindo fisicamente. Mas o que, que aconteceu? Algo me chamou a atenção, porque eu permaneci na mesma posição que eu estava, e eu comecei a escutar barulhos, porque eu estava dormindo num beliche, ou seja, eu dormia na parte de baixo, e eu escutava que alguém passava, ou vários seres passavam correndo pelo beliche, pela parte de cima, e eles desciam na minha frente onde estava a escada do beliche, corriam, subiam novamente pelo outro lado, corriam por cima da minha cama e desciam. Eles fizeram todo esse trajeto de sobe e desce várias vezes. Isso me chamou a atenção, porque era um ruído de pessoas, de passos sobre a minha cama. Então, quando eu abro os olhos, quem eu vejo? Eu vejo uma série deles, pequenininhos, não tinha nem talvez 1 metro, eles eram menores, e vários deles estavam ali fazendo um trabalho de proteção, ou talvez de agrado, ou não sei o que. Sei que naquele momento eu pude abrir os olhos, meus olhos espirituais, conservava na mesma posição que o meu corpo físico estava, e eu pude escutar, inclusive, os passos deles correndo, brincando em cima da cama e pulando, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Aquela foi a maior prova que eu tive em relação à existência deles na espiritualidade. Outra experiência muito interessante que eu tive com eles foi que quando eu saí desse apartamento e voltei a morar na casa dos meus pais, eu tinha um violão, como eu tenho até hoje, um violão, de vez em quando eu toco, e esse violão estava atrás de mim, na minha cama, ele sempre ficava atrás de mim, e sem capa, ele ficava aberto. E uma outra oportunidade, eu estava dormindo, também entrei em estado de desdobramento, mas me mantinha na mesma posição que eu estava, e eu escutava as cordas do violão fazendo brum, 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 brum. E eu, curiosamente, eu falei, ué, quem está atrás de mim brincando com o meu violão? Por quê? Porque no espaço que está esse violão não cabe a ninguém. Então, quem eu vi, novamente, eu vi um deles apenas brincando com o meu violão atrás de mim, exatamente assim atrás de mim, e passava o dedo nas cordas. Essa corda, obviamente, não eram as cordas materiais, mas senão o duplo etéreo do próprio violão que eu tinha. Se você não sabe, o duplo etéreo é sempre qualquer objeto que existe na Terra, ele também existe na espiritualidade no seu duplo etéreo. Então, nesse violão também existia o seu duplo etéreo, e ele então brincava com as cordas do violão, e foi aí que ele me despertou, porque eu escutava aquele brum brum, ele passando os dedos na corda do violão. Isso como prova da sua existência e como prova de que, por eu acreditar neles, eles também se mostravam para mim naquele estado, na dimensão em que eu me encontrava.
Uma vez curiosamente, eu entro em contato com uma entidade e lhe pergunto sobre essa questão, e ele fala para mim o seguinte: olha, meu filho, existir eles existem, não preciso mais te dar provas sobre a existência deles, porque você já teve a experiência com eles. Não tinha comentado absolutamente a experiência que eu tive. Mas ele falou o seguinte: eles são seres que se encontram dentro de uma natureza, nesse momento, entre a transição de seres do reino animal para o reino hominal, ou seja, começam a se tornar seres humanos. É uma transição no qual eles se encontram. Eles são seres que vêm dentro de um comportamento onde o que você pedir para eles fazerem, eles farão. Então, é como mais ou menos você treinar um animal para atacar ou um animal para proteger. Então, da forma como você se relacionar com eles, eles irão se relacionar com você. Aquilo que você pedir, eles irão fazer. Então, eu só recomendo a você que tenha bastante cuidado nesse relacionamento com eles, porque eles são seres dentro desse período de transição e que podem ser super amigos. Portanto, trate-os muito bem e eles o tratarão muito bem. Então, para mim, foi uma experiência muito agradável. Eu gostaria que você pudesse, se você crer, que também pudesse colocar aqui nos comentários aqui embaixo como foi, se você teve uma relação com eles, se você acabou vendo, se você em algum momento teve esse contato com eles, tá ok? Eu gostaria desde já você pedir a sua inscrição no meu canal. Esse é o primeiro vídeo, muito importante. A partir daqui, outros vídeos virão. Te agradecer pela participação e espero o seu comentário. Deixe o seu like e a gente segue conversando, tá ok? Te agradeço muitíssimo. Muito obrigado e fique com Deus. Ei, você vai para onde? Você não vai se inscrever no meu canal? Você não vai deixar nenhum likezinho para mim? Você não vai clicar no sininho para as novas notificações? É assim que você me trata depois de eu ter apresentado para você esse vídeo? Colabora comigo, vai. Faz aí o que você tem que fazer e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E a gente juntos faz esse canal crescer. Então, por favor, me ajude. Um grande abraço.